Olá, pessoal, bom dia. Bom dia para todos, com grandes dicas de como vendermos planos empresariais. Mas agora eu quero fazer uma pergunta e quero ver qual vai ser a resposta que você vai colocar para a gente. Quem quer vender planos empresariais, levanta a mão. Quem quer vender aqueles contratos que valem por um mês de trabalho, ou às vezes até mais do que isso, levanta a mão. Dá um oi aqui no canal, manda uma mensagem, fala, olha, eu quero. Escreve para a gente isso. Sabe por quê? Porque assim que eu terminar o treinamento, para todos vocês que me mandarem um bom dia, mandarem um oi, fizerem um like, derem algum tipo de manifestação positiva de interesse em venderem planos empresariais, eu vou mandar por escrito essas dicas. Eu vou mandar você imprimir isso, deixa num cantinho aí onde você trabalha para você nunca esquecer do que eu vou falar. Todo mundo está querendo e é o que eu quero hoje passar para vocês três dicas que servem para a venda do plano de saúde, do plano odontológico, do seguro de vida, do plano grupal, qualquer tipo de negociação empresarial. Olha só, gente, com a mudança que o país foi tendo durante os últimos 30 anos, cada vez mais as empresas deixaram de ter tantos funcionários registrados e passaram a terceirizar serviços que não eram os principais. Então, o que acontece? Por exemplo, uma empresa tem um foco principal em montar veículos. E aí ela fala assim, mas eu tenho a parte da limpeza, ela terceiriza, tem a parte da gráfica, ela terceiriza. E cada empresa terceirizada é toda uma estrutura empresarial que precisa ser atendida como tal. E assim, milhares de empresas, pequenas, médias, grandes, que passam pelas nossas mãos todos os dias. Todos os dias. E por que elas passam pelas mãos da gente todos os dias? Por um motivo muito simples. Bom dia, Beth, Deus te abençoe, tá bom? Por qual motivo que elas passam pelas nossas mãos todos os dias? Porque as empresas são representadas por pessoas. Quem representa as empresas? Os donos, os sócios, os diretores, o RH e muitas vezes até funcionários de um escalão menor, também representam a empresa e acabam manifestando necessidades da empresa. Olha, a minha empresa tem um plano de saúde, mas não está legal, a gente está pagando muito caro e o serviço não é bom. Isso já chegou para você alguma vez, essa informação? Bom, para mim já chegou algumas vezes. Quantas vezes eu recebo o meu corretor falando assim, olha, fiquei sabendo que a empresa tal está com problemas, tal, mas aí eu pergunto, quem foi que trouxe a informação? Ah, foi o funcionário que faz o café. Ah, foi o porteiro. Ah, foi o RH. Ah, foi o dono. Ah, foi não sei quem, não sei que lá. Então, eu já vou te dar agora de cara, para a gente não perder tempo, para você que quer faturar já, a primeira dica. A primeira dica é que você deve buscar negociar com quem decide. E quem decide muitas vezes é o dono da empresa ou é o sócio da empresa. Quem decide? Por quê? Porque muitas vezes o interesse de um funcionário ele é diferente do interesse do dono. Muitas vezes o interesse do RH e às vezes do próprio RH que a empresa colocou para trabalhar como RH é diferente do dono. Por isso, a primeira dica, o primeiro segredo é que você deve fazer de tudo, pula a janela, dá um jeito, mas tenta falar com quem decide.
Por quê? Porque imagina o seguinte, que o decisor, ele tem necessidades, ele tem preocupações, ele tem visões sobre o negócio dele, e ele fala assim, olha, eu vou deixar para o meu RH tocar a negociação. Legal, isso é muito comum. Só que tem uma coisa, o RH, ele vai ouvir a sua apresentação, muito provavelmente vai ouvir a apresentação de outros profissionais, vai fazer um estudo e vai passar tudo o que ele conseguir para o dono do que ele tiver entendido de um estudo de uma semana, de 3 dias. Não chega nem aos pés da compreensão que você, como profissional, tem desse negócio. Quero cumprimentar também aqui o nosso capitão, o Kepler Palhano, da Safe Life. Bom dia, Kepler. Que você possa fazer também grandes negócios no dia de hoje. Então, primeira dica, procure falar com quem decide, o dono, quem assina, quem vai passar a canetinha aqui, a da Safe Life, né? Quem vai assinar. Então, é essa pessoa que você deve procurar. Às vezes, até o RH tem algum interesse diferente do dono e que ele não vai passar para o dono. Por quê? Às vezes ele quer ganhar um por fora, às vezes ele quer colocar um plano que não é tão legal, às vezes ele tem um conhecido que trabalha numa outra empresa, e ainda que essa outra empresa não tenha tantas vantagens, ele vai querer fazer isso para ajudar o conhecido. Então, primeira dica, procure o dono, tá? Ontem mesmo eu passei algumas listagens de empresas para alguns corretores que me pediram, e todas essas listagens tinham lá o contato de quem? Do dono, do sócio. E se você quer saber se você está falando com o dono, com o sócio, se for uma empresa limitada ou se for uma empresa assim mais fácil, procura na internet, procura no CNPJ, lá no quadro societário, que é a segunda página do cartão do CNPJ, procura verificar se você realmente está tratando com o decisor. Segunda dica, tá? Serão 3 dicas. A segunda dica, venda resultados e soluções. Você não vai vender o plano de saúde. Você não vai vender o plano odontológico. Veja bem, você está negociando comigo, vamos supor que você está vendendo o plano de assistência médica, o plano odontológico, o seguro grupal, para a casa do corretor, que é a minha empresa, a empresa que eu sou sócio. Tá? A minha necessidade pessoal, eu vou tratar numa caixinha separada. Eu vou tratar à parte, tá? De acordo com o que eu entendo que é o meu momento da minha vida. E qual é a necessidade da minha empresa? Então, o que eu preciso com a minha empresa? Qual que é o meu objetivo com a minha empresa? Eu, como dono, eu quero que a casa do corretor funcione bem. Para ela funcionar bem, eu preciso ter os meus funcionários felizes. Eu preciso que eles estejam trabalhando. Eu preciso que eu esteja pagando algo que seja justo. Eu não posso gastar um caminhão de dinheiro com o plano de saúde. Eu preciso ter isso dentro de um equilíbrio. E também, se eu reparto o custo com o funcionário, eu preciso ter isso de uma maneira operacionalmente viável. Então, eu preciso vender o quê? Resultados. Olha, nós temos aqui perto da sua empresa, a 600 metros da sua empresa, vou dar um exemplo, 600 metros da minha matriz, já tem um hospital credenciado. Poxa, que legal! O meu funcionário consegue ir lá depois do expediente, ele consegue ir antes do expediente. A parte dos funcionários da matriz, a gente fica muito bem equacionado. E tem mais, seu Silvio, qualquer problema que você tiver, você vai até lá, põe ele num carro, leva, você já atende. Então, é como quase se você tivesse um ambulatório dentro da sua empresa. Por quê? Porque eu estou te vendendo uma solução, uma forma de funcionar direito. Aí das minhas filiais também.
Olha, da sua filial de Campinas, nós temos um hospital credenciado com pronto-socorro adulto, com tudo, 24 horas por dia, a 100 metros de distância. Se vai a pé, é um quarteirão. Então, olha só que legal a solução para a sua empresa. E aí eu verifiquei que uma parte dos seus funcionários moram nessa região, outra mora naquela região, e aí nós temos esse ponto de apoio, aquele ponto de apoio, para que as esposas, para que os filhos possam se tratar sem precisar o tempo todo estar saindo do serviço seu funcionário. E isso reduz o quê? O número de faltas, reduz o número de ausências. Veja bem que o foco não está sendo só a qualidade do plano de saúde. Por quê? Porque eu estou vendendo o plano de saúde para o dono. Lógico que o dono está preocupado com a qualidade, mas ele está preocupado muito mais com o bom funcionamento da empresa. Tanto é que quando o funcionário sai da empresa dele, o que ele faz? Ele tira do plano de saúde. Então, a preocupação é do funcionário enquanto ele é funcionário. E enquanto ele é funcionário, ele quer ter uma relação positiva com esse produto. Ontem uma pessoa me perguntou, Silvio, amanhã você vai falar sobre seguro grupal? Veja bem, o critério da venda, ele é exatamente o mesmo. Se você vende um seguro grupal e você está falando com o dono, você vai ter que entender o seguinte, qual é o motivo pelo qual ele está fazendo um seguro grupal? Eu posso te responder o seguinte, bom, por dois motivos. Primeiro, porque está na convenção coletiva de trabalho a obrigatoriedade de eu fornecer esse benefício. E tem um outro motivo também, é quando acontece um óbito, um falecimento, que a família fica com dificuldades para enterrar, muitas vezes é a minha empresa que tem que ajudar. Sabe como que é, né? Então, se eu tenho um seguro grupal que já resolve esse assunto para mim, eu vou ficar muito feliz, muito aliviado, porque além de atender uma norma da Convenção Coletiva de Trabalho, eu vou estar me livrando de uma obrigação moral que eu acabei assumindo, porque se eu paguei o enterro de um, agora eu vou pagar de outro, eu vou pagar de outro. Então, uma empresa grande tem esse tipo de preocupação. Olha, a Gislaine está dizendo, fiz isso com meu PMI Sul América Odonto. Antes de vender, verifiquei a localidade, verifiquei vários consultórios próximos. Legal, Gislaine. É isso mesmo. Quer dizer, você mostrou para o cliente uma solução. E a questão do resultado? A questão do resultado é o seguinte, se a empresa ela trabalha, por exemplo, no lucro real, o lucro real é um modelo onde as empresas muitas vezes adotam de tributação, porque ela vai falar para o governo o seguinte, olha, eu faturei tanto, eu gastei tanto e o meu lucro real foi esse. Então, ela é tributada sobre o lucro real. E essa tributação, ela passa de 20%. 20% sobre o lucro. Então, quando eu falo assim, olha, esse plano de saúde para a sua empresa está custando R$10.000 por mês, ou então o seguro grupal está custando R$5.000 por mês. Já pensou que contrato legal que você vai vender, hein? Um contrato de R$5.000 por mês de seguro de vida, que beleza de vitalício. Legal. Então, você tem a seguinte informação a passar para o cliente, olha, isso vai ser abatido da sua despesa e vai retornar em abatimento de imposto de renda por causa dessa conta em 20%, em 22%. Ou seja, o resultado no final do ano do custo do plano de saúde, que hoje eu estou falando que é 10 mil por mês, ele reduz para 8 mil por mês. Você tem uma economia tributária de 24 mil reais. Então, eu estou mostrando o quê? Resultados de redução de absenteísmo, redução de atraso, vantagens tributárias. Legal? Porque eu estou falando com quem? Com o dono. Se eu estou falando com RH, a empresa vai economizar, nesse exemplo simples, 24 mil reais. Ele vai falar, tá, legal. Por que legal?
porque não sai do bolso dele. Ele está só intermediando. Agora, o dono, ele vai olhar para isso e vai falar, poxa, isso é muito legal. E é esse muito legal do dono que faz a diferença. É esse muito legal do dono que conduz você ao fechamento. Então, essa foi a segunda dica. E agora, a terceira e última dica. Você já está falando com o dono, você está apresentando resultado, soluções, você está apresentando esse tipo de coisa que é o que é foco para o cliente. A terceira dica, você nunca leva para o dono uma proposta. Você tem que apresentar 3 propostas. 3 propostas. Por quê? Porque o teu objetivo não é vender. Se o teu objetivo é vender, você tem que eliminar as possibilidades de mais pesquisas. Então, você faz a pesquisa em cima do que o cliente coloca, analisa tudo, deixa claro para ele que você já verificou tudo e leva provas disso. Olha, fiz essa planilha, tá aqui, olha, a gente está falando disso, porque é isso que resolve, ó, esses são os hospitais que existem na região, então eu escolhi esses por causa disso, disso e disso, legal? Pô, legal, está atendendo o que a minha empresa precisa, legal, tá? Então, você apresentou o resultado, solução, você está falando com o dono, e aí você vem com 3 propostas. Tenta seguir a seguinte matriz. Olha só, primeira proposta, o básico, com o menor preço para atender aquela necessidade do cliente. Então, se o cliente fala assim, olha, eu estou com esse assunto engasgado, igual aqui a gente está agora com o Leonardo, bom dia, Léo, lá de Sumaré, né, Léo? Trabalha com a gente em Campinas e já vem negociando algumas empresas. Imagina que o cliente está aí engasgado porque ele precisa resolver um problema e está cheio de questões dentro da empresa dele, e aí você fala assim, olha, para você resolver isso, a gente consegue resolver 100% porque eu te dou essa rede, a gente equaciona a questão da distribuição do custo dessa forma, isso aqui vai funcionar assim, os funcionários, os parentes dos funcionários vão ter essa rede, você, então, até nos clientes que muitas vezes compram produtos Safe Life, a gente tem essa realidade, né? Exceto na Unimed Seguros, que a gente tem uma proposta fantástica na Safe Life. Gente, se vocês assistem a proposta que a Safe Life criou com a Unimed Seguros, vocês iam ficar de queixo caído. Eu não sei como que a Safe Life conseguiu isso, mas foi muito legal. Eu estudei o produto Kepler, foi show, hein? Olha, se os vendedores usassem esse recurso que a Safe Life conseguiu com a Unimed Seguros, ia ser um estouro de vendas. É que o pessoal fica meio acomodado com os planos mais conhecidos, né? Mas, parabéns pela proposta. Mas a primeira proposta, o que é? É o preço básico. Olha, Kepler, para você resolver o plano da Safe Life, você vai ter esse hospital, você vai ter esses médicos, o laboratório é tal. Perceba que você não vai estar falando de redes de laboratório, o básico. E aí, você resolvendo o problema do cliente, você coloca o preço. Então, essa aqui é a primeira solução. O cliente vai olhar aquilo e vai falar, bom, é uma solução, de fato, é um jeito de eu eliminar esse problema pelo menor custo. Mas, às vezes, o cliente fica com a sensação de falar assim, peraí, mas eu não podia caprichar um pouquinho mais? Então, você cria uma segunda proposta, onde você aí acresce em torno de 8% no preço, ou 5% a 8% no preço, aumenta um pouquinho o preço. Olha, esse contrato vai custar 10 mil, esse segundo vai custar R$ 10.500. E qual vai ser a diferença desse? Esse aqui vai te dar essa cobertura odontológica, e aí você vai acabar dando, além do benefício de saúde, o benefício odontológico. Mas não era bem isso que o senhor estava procurando. Então, eu coloquei como uma segunda alternativa, porque você vai ter que gastar R$ 500 a mais por mês. Às vezes, o cliente,
ele tinha gás, tinha reserva para caprichar um pouco mais, e aí ele encontra nessa segunda proposta um jeito de falar, olha, fiz o produto mais barato, mas em compensação eu coloquei uma segunda opção. Agora, o Lúcio está dizendo, na Seguros Unimed, o cliente tem que pagar adesão como nas outras administradoras, mesmo sendo um PME PJ. Não, não é da mesma forma, ele tem uma regra de pagamento da adesão, mas o conjunto do sistema Seguros Unimed, ele traz muitas vantagens para o cliente, inclusive, Lúcio, tá? Nós estamos recebendo várias cotações lá na Safe Life, tá? O Kepler já está respondendo, não precisa. Obrigado pela ajuda, Kepler. Obrigado, tá? Lúcio, depois você manda uma mensagem para o Kepler e ele te manda mais informações, fica aí um com o contato do outro, é uma boa oportunidade de negócio. Legal? Depois vocês me mandam um café, tá? Um cafezinho que para mim é um like, é um oi. E a terceira proposta é uma proposta mais cara, mas não muito mais cara. Você aumenta mais um pouquinho. Sei lá, 12% mais caro do que a primeira. E aí você fala, olha, eu também consigo colocar mais 2 hospitais, consigo colocar mais esse ou aquele serviço, aumentando tanto. Mas você não coloca uma outra proposta, uma terceira proposta, custando o dobro da primeira. Por quê? Porque o foco do cliente, o Kepler está colocando até o telefone dele, é DDD 11, né, Kepler? DDD 11. Legal. E o Lúcio também está colocando dele. Olha, um bom contato, parabéns, boa sorte para vocês nos negócios, tá? Então, o que acontece? Você coloca uma terceira proposta, mas você não fala assim, olha, aqui está um produto que custa 10 mil e aqui um que custa 40 mil. Sabe por quê? Se você fizer uma comparação desse tipo, o cliente ele vai falar assim, peraí, mas você está me apresentando um produto horrível, então, porque se ele custa tão barato, é porque provavelmente ele não presta. Também não quero dar um produto tão ruim para os meus funcionários. Entenderam? Então, a terceira proposta, você aumenta um pouquinho. Por quê? Porque quando você negociou com o dono da empresa, apresentou soluções, apresentou resultados, você já compreendeu qual era o budget, qual era o orçamento do cliente, quanto que ele poderia trabalhar. Então, dentro daquela realidade que você apresenta 3 propostas. Legal? Senão você pode dar até uma sensação ruim para o cliente. Quando o vendedor fala assim, olha, eu vou te apresentar 3 opções. Um plano super barato, um plano médio e um plano super caro, e o cliente está procurando um plano aqui nessa faixa de super barato, ele vai se sentir humilhado. Isso é péssimo numa negociação. Quando a gente cria essa atmosfera, claro que a gente não quer fazer isso porque a gente queria, acontece, mas a gente cria uma atmosfera muito negativa para o fechamento da venda. Então, as 3 opções têm que ser apresentadas, cada uma de preferência numa pastinha, num envelope, opção A, opção B, opção C. E aí você apresenta um resumo das 3 e de uma forma que o cliente consiga decidir facilmente. Foca esses 3 pontos. Procure falar com o decisor. Primeiro, o decisor. Segundo, não apresente detalhes, não apresente coisinhas, sabe? Se você está vendendo um plano empresarial, você vai focar em apresentar resultados e soluções. Uma empresa, ela existe para dar lucro. Um plano de saúde, um plano odontológico, um seguro grupal, dentro de um ambiente empresarial, ele tem como objetivo ajudar a empresa a ter lucro. Só para vocês terem uma ideia, alguns vendedores já negociaram contratos caríssimos de plano de saúde. Empresas de tecnologia que tem aqueles nerds que trabalham lá, os caras são totalmente fora da curva, ganham salários altíssimos. Então eles falam assim, olha, eu quero vender o plano mais caro que tiver. Então elas fazem o plano de saúde o mais caro para quê? Para manter o funcionário. Não é porque ela está preocupada com a saúde do funcionário, ela quer manter o funcionário. Então, primeiro falar com o dono, depois, a segunda dica, resultados e soluções, foca naquilo que é importante para a empresa. E terceiro,
terceiro item é de 3 opções. Na questão de resultados e soluções, esses dias um vendedor falou para mim que estava vendendo um plano para uma fabricante de móveis, uma dessas fabricantes importantes, tipo Todeskine. E aí ele falou para mim assim: Silvio, sabe por que eles estão fazendo o plano para os montadores? Porque é uma mão de obra que troca toda hora e aí eles precisam segurar o funcionário. Então eu vendi o plano de saúde com o plano odontológico. Olha, se ele tivesse o seguro grupal, hein? Venderia junto também. E se você que vende o seguro grupal encontrar uma empresa dessas, o foco dela não é dar o seguro para o funcionário, mas é reter o funcionário. E apresentar isso é apresentar a solução. O terceiro, 3 opções. Quem está afim hoje de trabalhar planos empresariais, levanta a mão. Dá um oi aqui, dá um like, dá um joia, dá um bom dia, dá alguma coisa. Quem quer aplicar essas técnicas hoje, legal. Então, para você que se manifestou no meu YouTube, o meu objetivo é ajudar você a vender mais. E quanto mais você vender, quanto mais você ficar feliz, melhor o nosso país vai ficar. E eu, pessoalmente, vou ficar muito feliz. E agora eu vou me despedindo. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus comentários. Um beijo no coração. Tchau, pessoal.